Olá, hoje a gente vai falar sobre processos de impressão. É uma área bastante ampla, então a gente vai dar uma passada geral para que vocês conheçam os principais processos e muitas vezes vocês vão precisar também consultar a gráfica, dependendo de projetos especiais que vocês vão desenvolver. É sempre importante que a pessoa que vai criar a arte esteja em contato direto com a gráfica para levantar todas as informações. Eu vou falar sobre alguns processos e depois vou indicar alguns links para vocês de vídeos na internet gravados pelas próprias gráficas, nos quais vocês podem ver o maquinário e ver com um pouco mais de detalhe cada um desses processos. Então vamos lá. Bom, quando a gente fala de processos de impressão, a gente tem que falar um pouquinho da sua história e dos processos mais usuais, né? A gente já falou que o processo mais conhecido, né, e mais utilizado atualmente é o offset, né? Mas antes disso, a gente tem processos mais antigos, como por exemplo a tipografia, que vem daqueles primeiros tipos móveis lá inventados pelo Gutenberg, né? Assim, é um processo em que você tem uma matriz em relevo que funciona como um carimbo que vai sobre o papel. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses processos, principalmente sobre a tipografia, sobre o offset e um pouquinho sobre a serigrafia, tá? Então, antes de eu mostrar imagens desses, eu gostaria de comentar um pouquinho dos outros processos que eu vou falar apenas rapidamente. O processo de rotogravura ele é muito próximo do offset, então os resultados são muito parecidos, mas ele é utilizado para grandes tiragens, acima de 10.000, serve para imprimir revistas, para imprimir jornais, né? Mas as características são próximas da offset, né, em termos de qualidade. A diferença é que ao invés de você ter uma chapa plana como na offset, você vai ter um cilindro de impressão, mas é bastante parecido. Tá? Então a gente não vai entrar tanto em detalhe, porque ele é usado realmente para tiragens muito grandes. Se você conhecer offset, você vai entender também um pouco do que é a rotogravura. Outro também que é menos utilizado, né, assim, flexografia e tampografia, são dois processos diferentes, muitas vezes utilizados para embalagens, né? A característica da flexografia é que ela usa um clichê de borracha e ela serve para imprimir também em superfícies às vezes curvas, em plástico, né, em embalagens mesmo, né? Então é uma coisa bastante específica, você tem variações também. Quem trabalha com embalagem tem que se dedicar bastante ao estudo disso, porque é uma área muito complexa. E tampografia é processo também menos conhecido, usado para imprimir coisas pequenas, geralmente, em relevo, que tem, por exemplo, canetas, né, brindes, né? Ele tem também um clichê mais maleável, né, que vai funcionar também como uma espécie de carimbo sobre as peças, mas é uma coisa bastante específica, tá? Então a gente vai falar com mais detalhe dos outros processos. Bom, um dos mais antigos, né, como a gente já falou, é a impressão tipográfica. A impressão tipográfica é aquela que usa os tipos móveis que vocês estão vendo aqui, né, esses pequenos tipos que eram compostos manualmente, né, o tipógrafo ia pegando um a um para formar essas amarrações que eram colocadas dentro de uma máquina, geralmente como essa, chamada de máquina Minerva. Então aqui fica esses tipos em relevo, né? E essa máquina vai batendo o papel aqui e vai saindo impresso, né, pelo fato de encostar o papel diretamente nos tipos. Tá? É bastante simples. Hoje em dia tá praticamente em desuso, né? Assim, ela era utilizada até o comecinho dos anos 90, assim, ainda você encontrava algumas tipografias, principalmente para fazer materiais mais simples, como notas fiscais, materiais que usavam só texto, né? Porque ela nunca foi muito boa para imagem. Porque para você imprimir uma imagem, você teria que criar um clichê, como esse que está aqui, que vocês estão vendo, né? Assim, tem uma imagem em relevo, né? Recortada, em que geralmente ela é feita através de um processo de uma emulsão fotográfica.
você fazia um fotolito, né, que é uma espécie de filme transparente, na qual tinha a imagem, geralmente em alto contraste, e jogava uma luz sobre essa chapa, ela era revelada com um ácido que corroía essas áreas aqui em baixo relevo, deixando apenas as áreas de imagem em alto relevo. Tá? Por isso, ela não era boa para se imprimir uma fotografia, porque você não consegue ter todas as nuances, né, que a gente precisa para ter uma fotografia como numa retícula, que a gente já comentou. Então ela geralmente era para coisas mais simples, assim, para um logotipo, para uma coisa que fosse usar mais uma cor chapada e mais para texto mesmo. A tipografia foi inventada para isso, né? Ela vem dos tipos móveis inventados pelo Gutenberg, né, que era aquela ideia de você ter tipos separados, né? E hoje em dia, assim, ela é usada apenas para processos especiais de acabamento, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre alguns deles. Eu vou mostrar aqui também alguns efeitos da tipografia, né? Então, por exemplo, isso aqui já é uma coisa mais contemporânea de tipografia. Hoje em dia existem alguns lugares em que você consegue imprimir ainda em tipografia, mas que são mais de um caráter experimental, às vezes mais artístico, para fazer projetos especiais, porque ela tem características próprias também. Uma das características, por exemplo, é você ver aqui esses tipos que parecem um pouco falhados, né? Assim, tem esses pequenos detalhes assim que às vezes pode se querer usar propositalmente isso num projeto ou até mesmo essa separação aqui um pouco estranha entre as letras, né? Assim, isso se fazia também na tipografia, às vezes podia acontecer se você colocasse ali uma barrinha de ferro para separar uma letra da outra, né? Mas às vezes você quer uma coisa com uma cara assim meio de lambe-lambe, né? Assim também, ou dessa coisa meio falhada que vai vir muito da tipografia é, que às vezes é feita hoje até de forma quase artesanal. Uma das características que ela tem também é por ser um processo simples e relativamente barato, ela serve para imprimir também em materiais mais rústicos, como papéis artesanais, por exemplo, que tem uma textura, papéis que são mais irregulares, que muitas vezes não vão passar numa impressora digital ou numa impressora em offset. Na tipografia você consegue colocar porque simplesmente aqueles tipos vão batendo sobre o papel, né? Não vai ser aquela super qualidade de impressão, mas vai dar um efeito especial interessante, né? Ela é bastante usada também para fazer vários tipos de relevos, né? Então, por exemplo, aqui você tem o que se chama de letterpress, né? Que, sim, que seria na verdade seria uma batida mais forte do tipo sobre o papel que dá esse pequeno baixo relevo aqui, né? O papel fica meio entradinho para dentro. Ou aqui, como aqui também, né? Chamado relevo seco, né? Que é aquele relevo sem tinta, que fica esse efeito aqui, né? Existem outros tipos de relevos também. Relevos são considerados processos de acabamento gráfico, né? Existe o chamado relevo americano, que é uma impressão em tipografia, só que na hora que a tinta está secando, se joga um pó de breu sobre as letras e se coloca numa estufa e com o calor aquela tinta estufa e cria um certo relevo, tá? Isso é uma espécie de relevo. E existe também o relevo seco, como eu falei para vocês, né, que geralmente se faz às vezes até um clichê invertido, né, assim que você vai ter a imagem não em alto relevo, mas em baixo relevo, tá? Outra utilização do processo tipográfico é o uso da hot stamping. A hot stamping é essa impressão que não usa tinta, mas ela usa uma película metalizada, geralmente. Não precisa ser metalizada, existem de outras cores também, existem cores chapadas, existem cores fosforescentes, irisadas, tal. Mas ela tem essa característica de ser uma coisa bem metálica, assim, né? Pode ser, e é uma película que ela é impressa sobre o papel através do calor. Então você tem um clichê ou os tipos que são aquecidos encostam nessa película que gruda no papel, tá? Esse tipo de dourado bem metalizado ou prateado
você só consegue em hot stamping. Não existe uma tinta dourada ou prateada que dê esse mesmo tipo de efeito. Existe impressão em tinta dourada e prateada, mas o efeito é diferente, não é esse brilho quase espelhado que a hot stamping tem. Todos esses são processos que vêm da impressão tipográfica. Então, hoje em dia, se usa mais para isso, né? Ou você pode usar também aquela máquina da tipografia bem básica para fazer corte especial, né? Isso vocês podem ver também em alguns dos vídeos que eu vou deixar aí para vocês como indicação. Bom, o processo mais usual hoje, mais comum e que você tem uma grande qualidade, é o processo de offset, né? O processo de offset, diferentemente da tipografia, ele vai usar uma matriz plana, né? Ele vai usar essa chapa de impressão aqui que não tem relevo, né? Ela, como é que ela funciona? Ela é gravada, é uma chapa que primeiro ela tem uma emulsão fotossensível, né? Ela é sensibilizada através da luz, né? Então tradicionalmente se usavam fotolitos, né? Que são uma espécie de filmes transparentes, né? Nos quais você coloca a imagem. Antigamente eram feitos através de processo fotográfico, depois passaram a ser feitos os fotolitos diretamente das impressoras de computador para fotolito, né? E você vai ter no fotolito uma imagem como aquela que vai sair na chapa. Esse fotolito é colocado sobre a chapa, se acende uma luz e aí depois a chapa é revelada e você tem essa imagem aqui sobre a chapa. Qual é a característica dessa imagem? Ela tem uma certa rugosidade, né? Assim que aqui a tinta adere onde tem a imagem e onde está em branco, né? Também é usada água na máquina que repele a tinta, né? Assim que é mais oleosa e aí você tem a parte branca no papel. Uma das características da offset é que a chapa de impressão ela não encosta no papel, mas ela primeiro transfere a imagem para um cilindro de borracha, que é esse aqui, né? E desse cilindro de borracha é que vai passar para o papel, tá? Também é importante saber, né, que esse processo é aquele processo no qual a gente geralmente usa o CMYK, né, a quadricromia. Então, para cada uma das 4 cores básicas, eu vou ter uma dessas chapas, né? E conforme for, vou ter um fotolito ou não. Hoje em dia também existe a possibilidade de você trabalhar sem fotolito, de você já gerar essa chapa a partir de um sistema digital. Mas a chapa ainda é utilizada. A offset ela é boa para tiragens médias e grandes, então compensa geralmente quando você vai fazer um trabalho, um folheto, por exemplo, acima de 500 unidades, né? Porque ela tem uma perda de papel grande no início, até acertar a máquina, acertar a cor, se perde bastante papel, né? E geralmente é impresso em folhas grandes, então não vale a pena para você imprimir uma, duas, três peças, né? Porque você vai ter que perder bastante papel, você vai ter que gravar uma chapa, às vezes fazer o fotolito, acertar a máquina para imprimir poucas quantidades. Você vai pagar a mesma quantidade, a mesma coisa se você for imprimir 2 peças, você vai pagar a mesma coisa se for imprimir 500, né? Então, ela é melhor para quantidades maiores. Conforme aumenta o número de impressões, cai o custo unitário. Então, se, por exemplo, para 500 unidades você vai pagar R$ 2 cada peça, pode ser que para 5.000 unidades você pague R$ 1 só cada peça, porque o que custa mais é toda essa parte de você fazer a chapa, o fotolito, acertar a máquina, né? Depois o resto é calculado em função da quantidade de papel. Ela tem uma qualidade muito boa para fotografia, né? Porque você consegue imprimir retículas bem finas, bem delicadas. A retícula também ela depende do papel, né? Se você vai usar um papel mais rústico, como um papel jornal, você vai usar uma retícula mais grossa. Isso a própria gráfica já, quando ela vai fazer o fotolito ou a chapa, ela já vai colocar a retícula para você. Você não precisa se preocupar com isso, né? Mas em função do papel que você vai utilizar. Se é um papel mais brilhante, como um papel couché, você pode usar uma retícula bem fininha que vai dar aquela qualidade fotográfica muito boa, tá? Ela geralmente ela é impressa sobre papel ou papelão.
usando folhas planas, muitas vezes, né? Assim, aquela folha que você já coloca, ela pode passar aqui entre os cilindros da máquina. Então, já um papel fora dos padrões, que tenha muita rugosidade, ou como um papel artesanal, por exemplo, geralmente não é adequado para offset, porque pode dar problema na máquina. E uma característica importante também do offset é que ela usa uma tinta transparente, né? Ela não dá uma boa cobertura em papéis escuros. Então, em geral, a gente costuma imprimir sobre papéis brancos ou papéis mais claros, né? Porque o branco você não imprime, né? Já é do próprio papel e as cores escuras vêm por cima, né? Se você pegar um papel que já seja originalmente escuro, um papel preto, um papel azul marinho, por exemplo, e quiser imprimir em offset por cima, você vai ter a interferência da cor do papel. Então não dá para você querer imprimir em amarelo sobre um papel preto que você não vai enxergar nada, porque a tinta é mais transparente. A tinta de offset ela não dá uma boa cobertura. Tá? Existem outros processos que você pode usar para dar uma cobertura maior, mas em geral o offset não é o mais adequado para isso, a não ser que você queira realmente o efeito da transparência mesmo. Né? Mas para o dia a dia, para a maior parte dos materiais, é o que se utiliza mais para fazer folhetos, por exemplo, como esses daqui, né, que vocês estão bastante acostumados a ver. Muitas vezes um folheto como esse pode ser feito também impressão digital, a gente já vai falar um pouco sobre isso, mas em geral, quando você tem uma tiragem um pouquinho maior, assim, de 500 para cima, você vai fazer em offset que você tem uma qualidade melhor e um custo mais baixo unitário. Bom, aqui vocês estão vendo um exemplo de fotolito, né? O fotolito serve para gravar a chapa, né, de impressão. Esse fotolito até está com uma retícula bastante ampliada, né, só para vocês verem, né, essa ideia da retícula. E lembrando que para cada uma das cores você vai ter um fotolito correspondente. Existem alternativas para o uso do fotolito, né? Então, dependendo do trabalho, se usa às vezes até papel, uma espécie de papel vegetal, né, poliéster, né, que não vai ser tão transparente, mas para trabalhos mais simples ele pode ser utilizado. Existe o fotolito tradicional ou fotolito digital, ou mesmo a impressão sem fotolito, cada vez mais comum. Está se usando muito pouco fotolito hoje em dia, só para alguns serviços especiais. Também lembrando que a gente geralmente usa o sistema CMYK, né? Se a gente for ter uma foto colorida, por exemplo, são as 4 cores. Ou eu posso usar as cores especiais Pantone também, que a gente já comentou. Em geral, as gráficas utilizam um padrão gráfico de papel que é esse aqui, 66 por 96 centímetros. Elas imprimem nessa folha grande e depois elas cortam. Tá? Dependendo do papel, ele pode ter formatos diferentes. Papéis importados, por exemplo, ou cartões já têm formatos menos padronizados. Né? Mas o mais comum é você trabalhar com essa folha gráfica. Bom, a impressão digital. Apesar do nome, né, parecer uma coisa é, super moderna, tal, ela é realmente muito mais moderna do que os outros processos, mas não por causa disso ela é necessariamente melhor, né? Ela tem algumas características para determinados tipos de trabalho, mas nem sempre você vai ter a mesma qualidade de impressão do que um offset, a não ser que você tenha uma impressão digital de muito boa qualidade. Hoje em dia já tem também muito boas. Mas você tem de tudo, né, impressão digital. Você tem desde a tradicional máquina de Xerox, lá, que aquilo lá é uma impressão digital, até a sua impressora caseira é uma impressão digital também, né? Até a impressão de banners, por exemplo, máquinas assim de grande porte, plotters, né, também chamados de plotters, essas máquinas grandes que imprimem grandes formatos, né? Todas elas são formas de impressão digital, né? A característica é que o computador já é ligado diretamente nela, você imprime já direto usando um pendrive, um arquivo que você vai passar direto, ele não tem um processo intermediário de fotolito, né? Só que ele também tem algumas limitações, né? Porque depende muito da máquina que você tem, né? Da qualidade que essa máquina dá. Você tem desde máquinas pequenininhas para imprimir só etiquetas, por exemplo, até essas máquinas muito grandes que têm características para cada um dos trabalhos, né?
A vantagem é que ela pode fazer pequenas tiragens, né? Então isso antigamente era muito difícil você fazer um convite para um evento que você vai convidar 10 pessoas, por exemplo, né? Você não tinha como fazer isso, né? Ou então se usava às vezes silkscreen, mas saía mais caro, né? Agora a impressão digital não, ela não tem praticamente perda de papel, né? Assim, você colocou ali, deu saída, você pode perder uma ou duas folhas, mas é, isso facilita, né? O fato de ser o custo unitário, assim, para pequenas tiragens, ele é bom. Agora, se você vai fazer uma grande tiragem, como eu já falei, acima de 1.000, né? Às vezes vale a pena você fazer em offset, né? 500 ou 1.000, né? Porque você vai ter um custo aí unitário menor, né? Mas se você vai fazer poucas, faça em impressão digital. Outra coisa também importante é que ela permite imprimir dados variáveis. O que são dados variáveis? Por exemplo, vocês já devem ter recebido algumas malas diretas aí na casa de vocês que vem com o nome de vocês impresso, né? Às vezes algumas informações que se modificam a cada impresso, né? Isso é possível de você fazer nessa impressão digital, né? Cada folha vai sair diferente, vai mudar só o nome, né? Você tem um cadastro com o nome ou com as variáveis que você quer que mude, né? De acordo com o perfil de cada um que vai receber. E aí, automaticamente, a impressora já vai sair, cada folha uma diferente da outra. Impressão digital é o único processo que dá para você fazer isso, né? Em geral, as gráficas digitais, né, elas, a não ser gráficas maiores, assim, mas a maioria das gráficas digitais, elas trabalham com formatos mais reduzidos, né? Então, o mais comum é aquele formato, aquela máquina parecida com essa, que imprime no máximo até um tamanho A3, né? Essa é o mais usual. Existem outras maiores, mas também tem um custo maior, né? E você fica um pouco mais refém aqueles papéis que estão ali. Ela não tem necessariamente uma possibilidade de impressão em papéis tão variados como numa offset, por exemplo, né? Já fica um pouco mais reduzido. Você depende da gráfica, quais os papéis que ela tem ali, né? Também se você tiver algum outro tipo de acabamento, um corte ou um relevo, você vai ter que usar outros processos, né? Porque você não vai fazer um relevo numa impressão digital. Você vai ter que imprimir primeiro na impressão e depois você vai fazer o relevo, ou o corte, ou a dobra, conforme for, né? Tudo depende muito do equipamento. E a gente tem, então, além da impressão em banner, você pode imprimir tecido, você pode imprimir o papel mesmo. Tem a chamada impressão fine art, que é hoje como a gente imprime fotografias, né? Fotografias de alta qualidade para o mercado de arte, por exemplo, né? Elas não são mais feitas através de um processo realmente fotográfico, né? Elas são feitas a partir de uma captação digital e de uma impressão específica chamada impressão fine art, que vai dar aquela boa qualidade de impressão também, né? Mas é tinta, não como era na fotografia tradicional, que você tinha o grão de prata que era sensibilizado pela luz, né? Hoje em dia a impressão da fotografia é através de tinta, né? Chamada impressão fine art. Bom, a serigrafia, o silkscreen, é um processo bastante interessante, né? Que tem uma origem mais artesanal, tem muita serigrafia ainda feita de maneira artesanal, embora você tenha também máquinas já de serigrafia, como a gente tem aqui embaixo, né? O processo é basicamente esse aqui, né? Você tem uma tela, originalmente ela era de seda, hoje é de um material sintético, mas essa tela ela recebe uma emulsão fotográfica que é exposta à luz, geralmente também com um fotolito ou um papel vegetal que tem a imagem meio transparente, e com a luz vai ser gravada essa imagem na tela. Depois de revelada a tela, o que vai acontecer? Aonde tem a imagem, aqui por exemplo, como essa estrela, ela vai ficar vazada, né, essa tela. E aonde não tem, ela fica entupida pela emulsão. E aí você joga a tinta por cima, coloca o papel embaixo da tela, né? Joga a tinta e passa esse rodinho e imprime ali
o que você precisa, né? Ela também vai usar o processo de seleção de cores, mas ela não era comum você usar tanto o CMYK ou o processo de impressão de fotografias. Hoje em dia você já pode imprimir fotografias até com uma qualidade razoável em serigrafia. Mas, em geral, ela é mais usada para cores chapadas, né? Porque ela dá uma boa cobertura, assim como ela vai bastante tinta, né? E a fotografia, né, a gente tem que lembrar que a gente, para imprimir uma fotografia com todas as suas nuances, a gente precisa usar retícula. E na serigrafia você não consegue usar uma retícula muito fina, porque a retícula pode brigar com a trama da própria material aqui da seda, né? E vaza mais também tinta, né, para baixo. Então pode borrar, você não vai ter uma boa qualidade em uma retícula muito fina. Geralmente se usam retículas mais grossas ou às vezes sem retícula nenhuma, que é o caso do chapado, por exemplo, como a gente tem aqui, né? Uma característica muito interessante é que ela imprime em praticamente todos os materiais. Você pode imprimir em madeira, em vidro, em borracha, no que você quiser, né? E tem uma grande variedade de tintas também. Você vai ter tintas em relevo, que elas dão um certo relevo conforme a quantidade de tinta que você coloca, né? Tintas brilhantes, tintas foscas, fosforescentes, tem uma qualidade bastante interessante. Existe desde serigrafia bem ruim, assim, de característica bem ruim, como outras já de alta qualidade, que você vai usar realmente para projetos especiais, né? Em geral, ela tem um custo baixo para pequenas tiragens, porque assim, é gravar uma tela, né, e imprimir. Então, antigamente, quando você não tinha ainda a impressão digital, a gente usava a serigrafia para fazer esses trabalhos em pequenas tiragens, um convite, né, um cartão de visita, né, porque ela tem uma qualidade bem especial, mas ela é mais voltada para isso. Se você tirar uma grande quantidade, não vai cair tanto o custo, porque em geral ela é um trabalho bastante manual, então ela vai ficar mais ou menos o mesmo preço para uma ou para 1.000, você vai pagar o mesmo preço unitário, né? As automatizadas geralmente são usadas mais para impressão em tecido, né? Assim, é bastante conhecida também para imprimir camisetas, tal, que se utiliza a serigrafia, né? Mas ela é uma espécie de processo alternativo, assim, mas que é muito interessante para projetos especiais. Bom, uma coisa importante que a gente precisa saber também com relação à gráfica é um pouco sobre papéis, né? O ideal é a gente ver mesmo os papéis ao vivo, né? Assim, para a gente poder sentir a textura e tudo. Mas algumas dicas assim gerais sobre papel a gente pode dar aqui. Então, essa eu já falei, o formato gráfico padrão 66 por 96. Geralmente um designer tem que conhecer isso aqui para ele projetar quantas folhas vai caber dentro dessa folha gráfica. Às vezes, se você aumentar um pouquinho ou diminuir um pouquinho o formato do seu impresso, você vai conseguir fazer com que caiba mais uma folha dentro da folha gráfica. Então, você vai cair bastante o custo. Em geral, nessa folha 66 por 96 centímetros, vai caber 9 folhas A4, né? Então, se vocês ouvirem falar do formato 9 geralmente se remete ao A4, porque cabe 9 A4 dentro desse tamanho aqui. Outra coisa importante é conhecer as gramaturas de papéis, né? Então, por exemplo, os papéis mais finos que a gente usa, por exemplo, para imprimir no computador, papel sulfite, aí geralmente eles são de 75 a 90 gramas, né? Dependendo do papel, ele pode ter uma certa transparência, né? Porque as gramaturas elas também dependem do tipo de papel. Tem papel, você pode pegar papéis com a mesma gramatura, mas papéis diferentes, um coucher ou uma alta alvura, eles não vão ser exatamente iguais, né? E os muito finos, eles têm a tendência à transparência, então às vezes não são muito adequados se você vai imprimir frente e verso. Se você vai fazer um folheto, por exemplo, o ideal é 120 até dá, né? Mas
Pega de um 150 para cima, né? 180 geralmente é a gramatura daquele cartãozinho de visita que a gente costuma utilizar. Tem outros mais grossos, mas 180 é o mínimo para você fazer um cartão de visita. E acima de 200 já vão ser um pouco mais grossos, mas se você for fazer uma pasta, por exemplo, você vai usar um 300, 350. E sua gráfica pode te orientar também conforme você precisar. Alguns nomes mais comuns de papéis. O coucher, o mais conhecido, é aquele papel geralmente meio brilhante, assim, que a gente imprime folheto ou revista, tal. Mas você também tem um coucher fosco, que não é totalmente fosco, que nem um sulfite. Ele tem uma cobertura ali, né, um pouco acetinada, né, mas que dá uma qualidade muito boa também. O coucher geralmente é o papel que imprime melhor, né, a fotografia, porque ele é bastante liso, né, ele tem aquela cobertura que vai dar uma boa qualidade de impressão. Alta alvura, né, seria mais ou menos o equivalente ao que a gente chama de papel sulfite, ou também chamado de papel offset, né, que é aquele papel fosco, né, liso. Também tem uma boa qualidade. Existem outras marcas e nomes para alta alvura, mas essa é como se conhece em geral, né. Papel jornal, acho que todo mundo conhece, né, aquele um pouco mais rústico. Opaline é uma espécie de papel fosco, parecido com alta alvura, mas um pouco mais alisado. Geralmente é o papel no qual a gente imprime cartões de visita, né? Aquele papel que é mais suave, assim, apesar de fosco. O cartão supremo é bastante utilizado, já é um cartão mesmo, mais grosso, um papelão, que tem geralmente um lado mais brilhante e um lado mais fosco. Mas ele já é mais duro, por exemplo, para você imprimir para um postal, por exemplo. A gente usa um cartão supremo, né? E aí você tem uma série de papéis texturados, vários tipos de textura, que pode incluir, por exemplo, um papel verger, né, que é aquele que tem as linhazinhas. Você tem papel casca de ovo, que tem uma certa textura, né? Isso tem que pegar um catálogo de papel e ver. É muito difícil da gente mostrar aqui numa aula online. Papel craft, né, aquele papel marrom, né, geralmente de sacola ou de você fazer pacotes mais rústicos. Você tem uma série de papéis especiais, inclusive importados, hoje é bastante comum isso, né? Papéis artesanais feitos de fibras, né? Isso é interessante também, depois pesquisar um pouquinho sobre isso. Os reciclados e todos os cartões, papelões também. Outra coisa importante também é a gente saber que o formato do nosso impresso, né? Então, se sai do formato retangular, geralmente você vai ter que ter uma faca especial, né? Isso vai ter um custo a mais, porque é considerado uma manipulação a mais pela gráfica e o próprio custo da faca. A faca, ela é uma lâmina que é montada sobre uma madeira e vai batendo sobre o papel para cortar o papel. Nos vídeos que eu estou sugerindo a vocês, vocês vão poder ver algumas dessas facas. E também é importante saber assim, né, que a textura do papel e a própria cor do papel vão influir na impressão. Então, lembrando lá que, por exemplo, se você tem um papel escuro e você quer imprimir em branco sobre ele, você tem que usar uma silkscreen, por exemplo, né, serigrafia. Você não vai usar o offset, que tem uma tinta mais transparente. Mesmo a impressão digital, você até consegue uma certa cobertura, mas nem sempre fica muito bom, né? A não ser que seja uma máquina muito boa, né? Porque ela também é um pouco mais transparente. A única que dá uma cobertura total é a serigrafia, né? E a textura também é importante, né? Para pensar como você vai imprimir aquele papel. Aqui, principais tipos de acabamento. Então, o mais comum é a dobra ou vinco, né? Assim, a dobra simples, e o vinco é quando você, inclusive, faz uma faca de vinco também, né? Você tem que marcar, principalmente papéis mais grossos, você tem que dar aquela vincada antes de dobrar, porque senão ele quebra, né? Então, às vezes, tem que fazer faca de vinco, dependendo do material que você vai fazer. Uma caixa, por exemplo, né? Tem que ter, ou mesmo um envelope, né? Que é impresso aberto, e aí você faz uma faca de corte e vinco. O corte você pode fazer tanto através da faca ou corte laser também, que é mais para
trabalhos especiais, muito delicados. Isso também vocês podem encontrar alguns vídeos aí sobre isso. Ou para picote, para destacar, né? Você tem, às vezes, em projetos especiais, algumas colagens, colagem de envelope, colagem de uma parte do folheto que você vai fazer, né? Os relevos, que a gente já falou, intercalação em montagens, a gráfica também vai cobrar para isso, né? Assim, se você vai pedir uma coisa com várias folhas, você tem que falar que você quer ela já intercalada e montada, senão ela vai te entregar tudo separado, né? Ou algum tipo de montagem especial mesmo. Colocação de grampos, ilhoses. O que é ilhós? Aqui, por exemplo, a gente tem um ilhós. O ilhós é essa pecinha de metal. Geralmente ele é colocado, nesse caso aqui desse trabalho, esse círculo preto é um outro papel aqui que gira, né? E gira por causa desse ilhós, né? Nesse caso foi usado um ilhós, foi usado um corte especial. Essa estrela aqui, ela é vazada no papel. Então, conforme você gira, você lê uma frase que está por baixo, né? Isso tudo é um processo especial. E aqui a gente tem também o uso do prateado e dourado tinta. Vocês veem que não é o hot stamp. O hot stamp daria aquele dourado bem espelhado. Esse fica bem mais sutil, né? Esses aqui foram todos os projetos que eu desenvolvi no meu escritório de design. Aqui, por exemplo, vocês podem ver o uso da faca especial, né? Para se fazer esses livros, a gente fez o desenho da faca. Você manda uma arte no InDesign ou no Illustrator com esse formato da faca, e aí a gráfica vai montar a faca para cortar no formato que você quiser. E aí você define também a lombada, né? Assim, aqui no caso é uma lombada quadrada, você tem lombadas e canoas, vários tipos de lombadas quando você vai trabalhar com livros. Também existe a possibilidade de utilizar plastificação ou laminação. A laminação brilhante seria a plastificação, e a laminação fosca é aquela que vai dar. Geralmente se usa muito em capa de livro, né? Assim, ela dá aquela coisa meio acetinada, assim, e uma certa protegida também no papel, e dá uma encorpada também, né? O verniz, né, chamado verniz UV ou com reserva, é aquele verniz que você vai aplicar só em alguma área específica. Então você tem, por exemplo, o logotipo da sua empresa, ele aparece brilhante sobre um papel fosco, aquele brilho bem forte que tem só numa determinada área do material, é esse chamado verniz de reserva ou verniz UV. Existe também um verniz mais simples, que é chamado verniz de máquina, que geralmente é uma cobertura sem reserva, ela passa por tudo por cima da folha inteira, que serve mais, ela não vai dar tanto brilho, mas ela serve mais para proteger, por exemplo, em geral em papéis pretos, que você vai imprimir com muita tinta preta, para você não colocar o dedo, não ficar só a marca do seu dedo ali sobre o papel, se passa esse verniz de máquina para dar um acabamento um pouco melhor. E você tem projetos especiais, como esses que vocês estão vendo aqui, por exemplo, cortar o material num material diferente, né, e colocar o fiozinho aqui. Isso aqui também foi feito uma faca, né, foi comprado esse material aqui, que é uma espécie de plástico, e toda essa manipulação a gráfica teve que fazer. Então isso é considerado também um processo de acabamento. Esses processos você sempre tem que conversar com a gráfica para saber qual a melhor maneira de fazer isso. Bom, outra coisa muito importante é saber também como pedir um orçamento para uma gráfica, né? Então, as coisas que você tem que saber. Primeiro, qual o sistema de impressão que você vai utilizar? É digital, é silk, é offset, né? Segundo, a quantidade que você vai imprimir, né? Depois, o formato. A gente costuma falar em formato aberto, formato fechado. Então, se você tem um folheto, né, por exemplo, né, o ideal é você passar os dois formatos, mas o mais importante é você passar o aberto, porque a gráfica vai calcular em cima do tamanho do papel que ela vai utilizar. E se é uma espécie de catálogo, tem várias lâminas, tal, você pode também informar o número de lâminas ou o número de páginas que vai ter esse material. O número de cores, né, lembrando que geralmente, né, em offset principalmente, conforme você aumenta o número de cores, mais caro vai ficar. Em geral, que a gente usa mais é até 4 cores, mas se você quiser fazer o mais barato, você pode fazer uma cor, 2 cores, né, ou trabalhar com as cores Pantone, com as cores que você quiser. Informar qual é o tipo de papel,
A maior parte das gráficas ela fornece o papel, mas se você quiser um papel especial, um papel importado, diferenciado, muitas vezes você tem que comprar o papel e levar até a gráfica. E se tem algum tipo de acabamento. Com isso você consegue, sabendo isso, mesmo que você não tenha o layout já feito, você consegue levantar um orçamento pelo telefone com uma gráfica. Bom, para preparar os arquivos para gráfica, existem uma série de questões aí que você precisa saber, né, dependendo do tipo de material, que você pode consultar a gráfica si, para saber com mais detalhe, mas existem umas coisas básicas que servem para a maioria dos projetos. Então, geralmente os arquivos vão ter que estar totalmente em CMYK, né, o padrão mais comum para impressão, ou então em Pantone, se for o caso, né, se for usar cores especiais, né. E as fotografias, né, as imagens em bitmap, como a gente diz, né, que você geralmente trabalha no Photoshop, mesmo que você jogue em outros programas, elas têm que estar, em geral, em 300 dpi. Às vezes você consegue imprimir com uma qualidade menor, mas esse é o padrão básico. Salvar o arquivo em PDF de alta qualidade, eu vou mostrar isso no programa para vocês como fazer. E geralmente é bom também você enviar para a gráfica o arquivo original, seja no InDesign, no Photoshop, no Illustrator, as fontes, né, que você utilizou, porque pode ser que na hora que vai abrir lá na gráfica não tenha aquela fonte instalada no computador. Então você tem que mandar as fontes, eles instalam lá, não tem nenhum tipo de problema. Em geral, quando você salva o PDF, não costuma acontecer esse tipo de coisa, mas pode acontecer. Então, para um projeto que vocês queiram realmente tomar todos os cuidados e ver se está tudo certinho, manda o PDF, manda o arquivo original, as fontes, as fotos também utilizadas separadamente, tá? Vou mostrar isso no programa para vocês. Também colocar sangria onde houver fotos ou cores até a borda, vou mostrar isso também. Se tiver alguma faca especial, você vai fazer um arquivo separado só com o desenho daquela faca, né? E vai conversar com a gráfica se tem alguma coisa de cores especiais, né? E uma coisa também que é interessante, se for para um banner ou outdoor, né? Assim, você dificilmente você vai ter um arquivo do tamanho do outdoor, né? Em 300 dpi, porque senão seria um arquivo pesadíssimo para um computador. Então, em geral, você vai usar um arquivo menor, em 300 dpi, mas menor. Mas aí você pode consultar a gráfica para ver qual o tamanho ideal para você mandar, né, para você não precisar fazer um arquivo tão grande. Bom, vamos ver agora um pouquinho do programa para a gente ver como a gente geralmente fecha um arquivo para mandar para a gráfica. Né? Então eu peguei aqui um exemplo de um folheto, né, que eu fiz para um seminário que eu organizei. E esse é um folheto aqui que tem várias páginas, a gente pode ver aqui que ele tem 20 páginas, né? Então, uma coisa sobre as páginas é bastante importante também da gente pensar, é que sempre que você vai fazer um folheto do tipo caderninho como esse, ou um livro, por exemplo, você tem que trabalhar em múltiplos de 4, porque essa folha aqui ela é uma folha dobrada no meio, né? Pelo fato dela ser dobrada no meio, ela sempre vai dar 4 páginas. A primeira página, a segunda, a terceira e a quarta. Né? Não dá para você fazer um material que seja com 22 páginas. Você vai ter que colocar 2 páginas ali a mais, né? Pelo menos, mesmo que elas sejam brancas. Tá? Ou com 23, também não dá. Você tem que trabalhar com múltiplos de 4. Né? Se você vai trabalhar com esse formato aqui de caderninho. Bom, aqui eu cliquei em páginas, né? Lembrando que tudo que está aqui, se ela não aparecer para vocês aqui, vocês encontram lá na janela, tá? Então aqui está páginas, depois os vínculos que eu vou mostrar também, que já está lá, tá? Então tá aqui. As páginas você vê tudo que você fez, né? Então você pode ir clicando aqui para ver cada página, ela vai aparecendo ali, tá? E já nas duplas, né? Porque a hora que eu fui criar esse arquivo, lembrando, isso eu já mostrei para vocês, mas aqui nas configurações do arquivo, configurar documento, a gente já coloca o número de páginas, né? No caso aqui eu fiz páginas tamanho A5, ela é metade de 1 a 4, né? Você pode colocar o formato que quiser aqui, tá?
E eu já coloquei uma sangria de 5 milímetros, né, porque eu tenho cores que vão até a borda do papel, né? E outra coisa importante que eu cliquei aqui, ó, páginas opostas, que é o que possibilita que eu tenha essas páginas assim, a primeira sozinha, a última sozinha e as do meio sempre juntas, para eu poder ver na diagramação elas juntas, tá? Se eu não clicar nas páginas opostas, ele vai aparecer uma página separada da outra, então eu não vou conseguir ver esse tipo de coisa. Bom, se você quiser mudar no seu projeto também a página, você pode simplesmente clicar numa página, arrastar ela, jogar, mudar ela de lugar. Aqui serve para isso também, esse menu das páginas. Vamos ver aqui um pouco do impresso para vocês entenderem. Então a gente tem lá a página inicial, a capa, né? Tudo isso que vocês estão vendo aqui, essas imagens, elas foram trabalhadas no Photoshop e foram jogadas aqui. Esse foi um folheto que foi impresso em duas cores, apenas no preto e no verde, tá? Para ficar mais barato, né? Então, esse verde é uma cor Pantone, a gente vai ver isso, né? Eu já deixei a cor Pantone aplicada lá no Photoshop e depois quando eu joguei as imagens aqui, ela entrou aqui, já na cor certa, tá? Então a gente vê que foi no folheto inteiro usado só essas duas cores, né? Você pode ter nuances do verde, nuances do preto, poderia ter um cinza aqui, um verde mais clarinho, né? Mas tem que seguir sempre por aí, tá? Então essa é uma visão geral aqui do material. Bom, o que que eu preciso saber também? Outra coisa importante que a gente tem aqui são os vínculos, tá? Quando eu clico aqui nos vínculos, eu vou ver, por exemplo, todas as imagens que estão dentro desse arquivo. O InDesign ele vai criar vínculos externos, como se fossem links mesmo, né? Então, aqui ó, são os arquivos que eu trabalhei no Photoshop. Se eu clicar aqui, ele vai me mostrar, ou posso clicar aqui na página, ele vai me mostrar qual é essa. Por acaso é essa mesmo, né? Mas eu posso, em qualquer uma dessas páginas, por exemplo, o logo do Mac aqui, né? Eu tenho que ir lá na página em que ele está. Mas se eu clico aqui, por exemplo, logo do Mac, é um JPEG que o Mac me mandou, né? Então aqui aparecem todas as características desse logo. Ele está em escala de cinza, então porque ele está em preto, né? Ou em cinza. Vai mostrar o tamanho do arquivo, tudo isso, né? E ele vai mostrar, inclusive, em que página que ele está. Aqui, página 3. Então, se eu for lá na página 3, eu vou ver. Olha, ele está aqui, ó. É essa imagem. Eu estou até selecionando ele aqui. Eu posso abrir no vínculo. Ele apareceu aqui, tá? Se eu selecionar esse, olha lá, apareceu o Passo das Artes. Ou essa daqui é a folha Pantone simples, tá? Então foram essas artes que foram utilizadas. Porque ele cria esses vínculos externos, porque se ele incorporar tudo aqui no arquivo, vai ficar muito pesado esse arquivo. E aqui vem todos os detalhes. Eu consigo ver, ó, que essa folha aqui, por exemplo, ela está num tom único. Porque eu fui lá no Photoshop, coloquei um monotone, né, porque eu queria uma cor só, já nessa cor específica, nesse verde, foi especificado para o Pantone. Então só vai aparecer essas duas cores, aqui o preto e o verde. Você sempre tem que checar se todas as cores que você colocou estão no mesmo padrão semic, ou se você está trabalhando com Pantone, como é que você vai fazer. Se eu tivesse uma bolinha aqui vermelha que sai fora disso daqui, ou que tivesse em semic, mesmo que ela tivesse em verde, mas se ela tivesse em semic, e como o resto não está em semic, está em preto e verde, iria sair 4 chapas, né, ou 4 fotolitos. Eu ia ter que pagar para a gráfica por causa desse errinho, que fosse uma bolinha mínima que fosse. Então, eu tenho que ver se está tudo certinho, tá? Outra coisa que eu posso ver aqui também, depois que eu chequei tudo isso, inclusive às vezes acontece o seguinte, por exemplo, você colocou lá um logotipo, aí a empresa falou, não, vou mudar o logotipo, não quero mais esse. Eu posso vir aqui onde ele está, ó, esse vínculo, e aqui embaixo eu tenho as possibilidades. Se você quer simplesmente trocar, você pode clicar aqui e você pode linkar ele com outro, né? Você clica, ele vai abrir, você vai escolher lá o que você quer, ele vai trocar essa imagem automaticamente, sem precisar
diagramar tudo, tá? Ou se você quer fazer alguma correção, por exemplo, se você mexeu no arquivo original, ele vai aparecer aqui que está com problema no vínculo. Aí você tem que revincular também, tá? Isso são detalhes, mas que é importante que vocês saibam. Vocês não vão usar agora ainda, mas se você for imprimir alguma coisa, é bom que vocês saberem. Outra coisa que eu posso mostrar aqui também na visualização é a questão da sangria, né? Então, eu já criei a sangria, né? Uma sangria de 5 milímetros a mais. Essa é a página do papel. E esse vermelhinho aqui é a sangria. Por que eu criei a sangria? Porque em algumas páginas, como essa daqui, eu vou cortar o papel aqui, ó. Então, e tem tinta até a borda do papel. Então, eu tenho que deixar um pouco mais de tinta para fora, para que se a gráfica errar mais para lá ou mais para cá, não vai cair, não vai ficar aquele branquinho do papel. Então isso aqui é o que a gente chama de sangria. A gente geralmente deixa 5 milímetros a mais. Não importa se sair um pouquinho aqui, porque aqui também é pouca diferença, mas e pode ser inclusive maior, né, a imagem. Você vê que essa imagem aqui ela está maior do que até do que a sangria. Não tem importância que ela seja maior, porque ela não pode ser menor do que o papel ou estar muito na borda do papel para não criar esse tipo de problema, tá? Então a gente vai ver isso aqui, ó. Aqui, por exemplo, né, ela está um pouquinho maior do que a sangria, mas estando maior, ok, porque aí, mesmo que a gráfica corte um pouco torto, não vai aparecer nada, tá? Eu tenho todo o material aqui também, né? Aqui também ela foi um pouco maior, né? Mas o importante é que ela esteja passando da página pelo menos uns 5 milímetros. Só no caso realmente de ter cor ou ter impressão, uma fotografia. No caso do branco, vocês podem ver que não tem, né? Tem a marca da sangria, mas não tem nada aqui, porque branco é o papel mesmo, então eu não preciso fazer esse tipo de sangria, tá? Bom, uma vez que eu fiz tudo, tá tudo direitinho a minha gráfica, agora eu vou salvar ela para mandar para a gráfica. Como é que eu vou fazer isso? A principal coisa, primeiro, é fazer o PDF, né? Então, pelo InDesign, eu vou aqui no arquivo. Para fazer o PDF no InDesign, eu vou usar o exportar ou aqui as pré-definições do PDF, que é mais fácil ainda, tá? Vou escolher pré-definições do PDF e vou colocar aqui impressão de alta qualidade, tá? Essa é a melhor para a impressão. Se você vai pôr na internet, uma baixa qualidade, você vai pegar o menor tamanho de arquivo. Mas para imprimir, geralmente a gente usa essa aqui. Clico aqui, você vai colocar um nome lá, você vai salvar, ele vai criar o PDF. Ele vai abrir aqui primeiro um geral falando de tudo, os detalhes, né, do seu trabalho. Você pode ver aqui se você quer que inclua sangria ou não no PDF e tal. Mas em geral, basta dar um OK aqui, não tem tantos problemas, tá? Ele cria o PDF. Isso aí é fácil, acho que vocês já devem ter feito. Agora, além do PDF, como eu falei para vocês, é muito bom eu mandar os outros arquivos para a gráfica também. Então, existe aqui uma possibilidade de... Ele mudou aqui sem querer. Existe uma possibilidade aqui de você já mandar para a gráfica também todas as fontes e as imagens separadamente junto com o arquivo original, tá? Para você garantir que às vezes tem que fazer alguma modificação, alguma correção de texto, e se a gráfica tiver só o PDF, às vezes ela não consegue fazer isso, né? Mas se ela tiver todos os arquivos, ela consegue acertar lá. Então como é que eu faço isso de uma maneira fácil? Eu vou lá no arquivo e vou usar, depois que eu fiz o PDF lá, essas pré-definições do PDF, aí eu vou aqui no pacote. O pacote é legal porque assim, ele já vai colocar tudo, ele vai mostrar também um resumo, né? Então, ele está mostrando aqui, ó, esse documento foram usadas 5 fontes, não tem nenhuma ausente, nenhuma incompleta ou protegida. Isso é importante que seja tudo zero, porque se tiver alguma ausente, quer dizer que nesse computador não tem ela, então não vou conseguir salvar direito, tá? Então tem que estar assim mesmo, com todas as ausentes, não pode ter nenhuma, né? Ele vai mostrar os vínculos, ele está falando, por exemplo, que tem 26 vínculos, então eu usei 26 imagens aqui, né? Também não tem nenhuma ausente ou modificada, né? Ele dá essa... Nenhuma com cor RGB, isso é importante também, né? Lembram que cor RGB é só para é, a impressão não, só para a internet, né? Geralmente
na impressão é CMYK e Pantone. Cores e tintas. Ele vai mostrar uma tinta de escala e uma tinta especial. Por que ele está mostrando isso? A tinta de escala que ele está se referindo aqui é o preto, né? É uma tinta da escala CMYK, apesar de eu não estar usando a CMYK completa. E a tinta especial é esse verde que eu usei como segunda cor, tá? Aqui já também são mais alguns detalhes que a gente não precisa se atentar tanto. Aí ele mostra aqui as fontes, todas as fontes que foram utilizadas, ó. Ele mostra os vínculos e as imagens, a mesma coisa que a gente viu aqui nesses vínculos, né? Então ele vai mostrar em cada página, cada um, qual que é, né? O nome dos arquivos que foram utilizados. As cores extintas, ó, isso aqui é bastante importante de olhar, né? Então ele está usando preto de escala e o Pantone, que foi esse Pantone que eu escolhi, né, nessa cor. Então tá certinho, né? Se ele tivesse uma terceira cor aqui, estaria errado porque eu quero imprimir só duas cores, tá? Então eu teria que ver aonde que está essa cor errada. Configurações de impressão, no caso aqui ele está programado para imprimir numa impressora de computador, mas na gráfica, quando ela receber esse arquivo, ela vai programar isso aqui para imprimir na impressora dela se for digital ou na impressora que vai sair a chapa de offset, né? Isso eles vão mexer lá depois. Bom, isso aqui é para a gente olhar, se está tudo certo, eu clico aqui no pacote, ele vai pedir para salvar, e ele vai criar automaticamente uma pasta, né? Eu vou até colocar um outro nome aqui, pasta pacote, para a gente poder achar ela mais fácil. Crio essa pasta, salvo aqui. Você pode colocar algumas informações para a gráfica aqui, se você quiser, aqui não importa tanto. Vai salvar lá. Pasta pacote. Pronto. Ele está puxando todas as fontes e arquivos que vão ser necessários para a gráfica. Agora, se eu for lá e abrir essa pasta, né? Então vamos achar ela aqui, ó, pasta pacote. Eu tenho tudo que eu preciso mandar para a gráfica. Ele manda o InDesign, que é o arquivo original, e ele cria também o IDML. Você pode salvar como em IDML também, se você quiser. IDML é muito bom porque assim é um arquivo que serve para abrir em qualquer versão do programa do InDesign. Se a gráfica não tem uma versão tão atualizada como a sua, ou vice-versa, se você mandar o IDML, geralmente ela consegue abrir lá, tá? Os links aqui ele vai mostrar, então todos os arquivos de imagens que foram usados no programa estão aqui e as fontes estão todas aqui. Você manda isso aqui para a gráfica junto com o seu PDF e não tem erro. Assim, você tendo tudo isso aí, não tem o que a gráfica reclamar, tá? Se for uma coisa mais rápida, mais simples, manda só o PDF, principalmente se for impressão só digital. Mas se for um trabalho mais complexo, é importante também saber disso, tá? Então, aqui a gente tem as informações gerais para vocês poderem concluir um trabalho para impressão. Espero que vocês possam utilizar aí no futuro e qualquer coisa vocês me consultem também ou me perguntem, tá? Eu gostaria então de lembrar que eu estou deixando aí uns links para vocês olharem sobre processos de impressão. São pequenos vídeos sobre vários processos. Vale a pena olhar, realmente são vídeos legais que vão mostrar com bastante detalhe cada um desses processos que a gente falou, ok? Então, até mais, pessoal.